Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje vamos falar sobre as condições de existência de um triângulo, tá? Então a gente sabe que o triângulo, ele tem basicamente, três lados, né? Ó, ele nem reconhecer como triângulo porque isso aqui não é um triângulo, porque ele estava aberto aqui, tá? Então, além do triângulo ter os três lados, a gente precisa que ele seja completamente fechado. Isso aqui é um triângulo. Isso aqui, ó, tem três lados, mas não é um triângulo, tá? Então, isso aqui não é um triângulo. Então, para a gente, vamos chamar aqui de linha A, B e C, tá? Para a gente garantir que esse triângulo vai ser fechado, a gente tem um cálculozinho, né? Para confirmar que aquele triângulo é um triângulo. Então, assim, a gente precisa que o A, por exemplo, seja menor do que o módulo de B menos C, e ele tem que ser maior, né, que o módulo de B menos C, porque para mim não importa se vai dar sinal negativo, eu só quero o valor dessa continha, tá? E ele tem que ser menor que a soma de B mais C, tá? Então, vou montar aqui essa continha, ó. B menos C em módulo, tá? Tem que ser menor do que A. E o A ainda tem que ser menor do que B mais C. Assim como, se a gente for pegar o B aqui, ó. Então, o B, ele tem que ser maior do que o módulo de A menos C. Então, o B tem que ser maior que isso. E ele também tem que ser menor do que A mais C, tá? Isso daqui, só que somado. E a mesma coisa se a gente pegar aqui o C, tá? Então, o C, ele tem que ser maior do que o módulo de A menos B. Né? Então, C maior do que o módulo de A menos B. E ele tem que ser menor do que A mais B. Então, são essas as condições de existência de um triângulo, para que ele se feche, para que ele não fique nessa condição aberta. Vou chutar qualquer valor aqui, tá? Vamos ver se a gente tem uma condição de existência satisfatória. Então, imagine aqui, ó, que aqui vale 6, aqui vale 4 e aqui vale 3, tá? Será que vai dar condição de existência? Então, ó, a gente lembra que aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, né? Então, vamos montar aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro do A, tá? Então, a gente sabe que 3 menos 4 tem que ser menor do que 6, né? Que é o valor de A. E esse valor tem que ser menor do que a soma de 3 mais 4. 3 menos 4 dá menos 1. Como a gente está em módulo, o menos para a gente não importa, só importa o 1, que é o valor, tá? O sinal para a gente não importa dessa continha aqui. Então, tem que ser menor que 6. Ó, satisfez essa primeira, 1 é menor que 6. E quanto que vale 3 mais 4? 7, ó. Então, 6 é menor do que 7, ó. Satisfez essas condições, que 6 ele é maior do que 1 e é menor do que 7. Então, aqui já confirma que é um triângulo. Mas eu tenho que fazer para os três, tá? Porque às vezes só um deles não satisfaz e isso já é o suficiente para não ser um triângulo. Então, vamos para a segunda situação ali, onde a gente vai ter o B. Então, é 6 menos 4 aqui, né? Para a gente ver se satisfaz o B aqui. E tem que ser menor do que 6 mais 4. Então, 6 menos 4 vai nos dar 2, né? O módulo de 2 é 2. Menos 3, menor do que 3 e menor do que 6 mais 4, que é 10. Então, ó, 3 ele é maior do que 2 e é menor do que 10. Então, satisfez essa existência. Então, esse é um triângulo. Vamos fazer o último só para garantir ainda. Então, aqui a gente tem para o C aqui, a gente tem 6 menos 3, que é menor do que 4. E 4 é menor do que 6 mais 3. 6 menos 3 vai nos dar 3, que é menor do que 4, ó, já satisfez aqui. E 4 é menor do que 6 mais 3, que vai dar 9, ó. Então, satisfez. Então, essas medidas aqui são medidas para formar realmente um triângulo, tá? Então, satisfez as nossas três condições. Deixa eu pensar numa outra aqui que não vai ter como satisfazer mesmo. Então, vamos pensar aqui, ó, 6, 5 e 12, tá? Então, a gente tem esse triângulo aqui com essas medidas.
Vamos ver se ele vai se fechar, se ele vai aceitar as condições ali. Então, aqui, ó, para começar com A, B, C. Então, esse daqui vai ter que ser menor do que a diferença, maior do que a diferença dos dois e menor do que a soma, certo? A gente tem aqui, ó, que 12 menos 5 é menor do que 6 e 6 é menor do que 12 mais 5. Então, aqui, ó, 12 menos 5 vai nos dar 7, que é menor do que 6, que é menor do que 12 mais 5, 17. Dá condição? Não dá, porque 7 não é menor que 6, né? Então, isso aqui, ó, já nos mostra que não é triângulo. Eu não preciso fazer os demais cálculos, porque se um já deu errado, ele não é triângulo. Então, essas medidas aqui, ó, não são medidas para se formar um triângulo, tá, gente? Então, não satisfaz um triângulo. É bem tranquilo, tá? A gente só precisa lembrar que o valor de um lado ele tem que ser, então, maior do que a diferença, o módulo da diferença dos outros dois lados, e ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Pensando nisso, você consegue calcular tranquilamente, tá? Para montar essa formulazinha aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!